Sim, nós estamos iniciando mais uma semana, a última semana desse nosso kit de novembro. E essa semana nós vamos aprender, a semana do aprendendo. Nós vamos aprender muitas e muitas coisas. Na verdade, todas as semanas a gente aprende, né? Mas nessa semana a gente vai aprender várias coisas legais, várias novidades que vocês vão gostar bastante e várias dicas que vão ajudar vocês em português a escreverem melhor. E a gente começa lá na nossa página 49. Semana passada, vocês foram até a metade da página 49. Vocês estavam analisando o jogo de basquete de cadeira de rodas e foram até a questão 10. E agora a gente vai começar ali no lápis da mão, no verbo imperativo. Lembra que a gente falou que existem uns modos verbais e que existe o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo? Lembram deles? A gente já fez várias atividades sobre eles, fizemos atividades nas nossas aulas online, para vocês descobrirem o que era cada um deles numa frase. E que cada verbo numa frase pode mudar. Eu posso escrever um verbo que nessa frase está no modo subjuntivo, mas eu posso usar o mesmo verbo numa outra frase que ela vai estar no modo imperativo. Lembra que a prof falou isso para vocês? Então vamos relembrar um pouquinho o que é cada um deles, mas a gente vai estudar mais o verbo imperativo. O indicativo. Lembra que o indicativo é aquele que indica uma certeza. Eu tenho certeza disso que está acontecendo, eu tenho certeza disso que eu estou falando. Então, ele está no modo indicativo. O subjuntivo. O subjuntivo, ele é uma hipótese, uma suposição. Pode ser que isso aconteça, pode ser que eu vá passear no shopping. Então, está no modo subjuntivo. E o imperativo, lembra que a prof falou que o imperativo era para vocês tentarem lembrar de imperador, é aquele que manda, que dá uma ordem? Então, quando eu digo que é uma ordem, quando eu estou na frase dando uma ordem, pare com isso agora. É uma ordem, então é o modo imperativo. E a gente vai ver hoje, vamos estudar um pouquinho, que o modo imperativo pode ser tanto negativo quanto afirmativo. Como assim? Negativo ou afirmativo? Pode ser que eu esteja falando pra vocês, façam isso. É um modo verbal imperativo afirmativo. Façam isso. Ou eu posso dizer pra vocês, não façam. Então, é um modo verbal imperativo mais negativo. Não façam. Então, é bem tranquilo pra gente desvendar ou descobrir o que é o afirmativo e o que é o negativo. A maioria das vezes o negativo vai estar acompanhado de um não. Então, a gente vai fazer agora essas atividades para exercitar esse conhecimento e treinar mais ainda a questão de vocês reconhecerem os verbos e reconhecerem que eles estão no modo imperativo. Aqui na primeira questão vai ter um trecho, né, do que a gente já viu sobre o basquete. E vai ter uma palavra destacada e vocês vão ter que responder se essa forma verbal, ela é o quê? Ela é uma instrução, se ela é uma ação, se ela é um sentimento. E aí depois vocês vão me dizer em que modo que ela foi conjugada. Se ela foi conjugada no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo, tá? Vocês vão analisar isso. E aí aqui vocês vão destacar esse quadradinho amarelo que também tá aí na tela de vocês, porque ele vai explicar esse modo indicativo, esse modo imperativo do verbo, que pode ser tanto afirmativo quanto negativo. E aqui na página 50, vocês vão encontrar palavras nos modos verbais do imperativo. Vocês vão encontrar aqui no caça-palavra e vão colocar elas na frase. Tem várias frases. Não, vai ter o verbo, falta durante o jogo. Não sei o que, mais esporte. Não sei o que, a mão na bola. Então, vocês vão completar essas frases, tá? Com os modos verbais no imperativo. E depois tem um jogo, aqui ele vai misturar um pouco do modo verbal com a regra do jogo, que era o que a gente estava estudando na aula passada. Então lá no material de apoio tem um jogo da velha, e vocês vão pegar esse jogo da velha, e aí vocês vão poder jogar com alguém aí na casa de vocês, tá? E aí vocês vão escrever as regras desse jogo. Vocês vão colocar lá os tópicos que nem foram feitas lá no jogo do basquete do cadeira de roda. O objetivo do jogo, quantos jogadores, quais as regras, quem é o vencedor, quem ganha. Então, vocês vão usar aquelas linhas ali da página 50 para colocar
as regras do jogo. Vocês vão organizar da maneira que vocês acham melhor. Podem voltar no livro para ver os outros textos que foram organizados como regras de jogo também, para ajudar vocês, tá bom? E aqui na página 51, a gente vai voltar um pouquinho e falar sobre aquela questão da formação de palavras. Lembra das palavras primitivas e derivadas? Que eu posso falar que a pedra é uma palavra primitiva, né? E a pedrinha, ou pedrão, é uma palavra derivada, porque ela veio da palavra pedra. E esse pedrinha e esse pedrão são chamados de aumentativo, que é o caso do pedrão, eu aumentei uma pedra maior, né, aumentativo, ou diminutivo, que é a pedrinha. Então isso vocês já sabem, vocês já devem ter estudado isso lá no segundo, terceiro ano, então a gente vai estar só relembrando para vocês verem essa diferença das palavras, né, na formação das palavras, que uma palavra primitiva, ela pode gerar outras palavras derivadas, que podem ser tanto aumentativo, o aumento desse objeto, ou também o diminutivo. Então, vocês vão responder aqui a questão 4 antes de ler o texto da questão 5. Então, antes de ler o texto, não leiam um texto ainda, vocês vão responder essas informações aqui sobre o basquete. O que vocês acham, sem ler o texto, tá? E aí, depois, vocês vão ler o texto. E aí, depois de ler o texto, vocês vão responder as outras questões. São questões que, referente ao que está no texto, vocês vão ter que analisar algumas palavras. Ah, no texto tinha esta palavra aqui. Ela é uma palavra derivada, mas ela está no aumentativo ou no diminutivo? O que ela é, essa palavra? Então, é a observação e análise das palavras. Depois, na 7, vocês vão ter que transformar todas aquelas palavras primitivas que estão ali em palavras derivadas, mas no diminutivo. Na 8, vocês vão ter que assinalar, presta atenção, que na 8 vocês têm que assinalar as palavras que não são diminutivo. Tá? Então, vocês vão respondendo essas atividades de acordo com o diminutivo e o aumentativo. E vocês vão até a página 54, mas só até a questão 12, tá? Ali o clique no texto, que é outra atividade que a gente vai fazer quarta-feira. Então, vocês vão responder até a página 54 na questão 12. Então, a gente vai ver essas duas coisas hoje. O modo imperativo, que pode ser afirmativo ou negativo, né? E essa formação de palavras, que podem ter palavras no diminutivo ou no aumentativo. E para vocês continuarem treinando esses dois assuntos, ali no CA de vocês, na página 24, até a metade da página 27, vai falar sobre essas duas coisas que nós estudamos e vocês vão lá no CA também exercitar. É na página 24, 25 e 26, e a questão 16, que é lá no comecinho da página 27, tá bom? O resto da página 27 a gente não vai fazer hoje, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar. E a gente já volta com a nossa aula de filosofia.